Você está indo sem me dar um beijo. Obrigado, muito, muito bom. Se puderem me trazer o púlpito. Espero que vocês estejam bem aí onde você se encontra nesse momento e que vocês estejam cheios de fé e de expectativa. E me encanta que nesse momento, agora sim estamos conectados a nível continental. Conectados aí em Monte Rei, em Montevidéu, aqui em Buenos Aires e em São Paulo, Brasil. Tem tempo que a gente não se conecta com São Paulo. Como vocês estão? Estamos orando pelo Brasil e por tudo que está acontecendo, não somente também no nível da pandemia, mas também a nível político. Nós amamos a nossa família no Brasil. Então, estamos com muitas saudades. Nesse momento, a gente não pode ir para o Brasil. As fronteiras estão fechadas, mas assim que abrirem, nós estaremos aí para poder transmitir a partir de São Paulo. Que bom que todos nós estamos juntos. E aí, Monte Rei, nós estamos muito emocionados com a Lúcia de estar aí no domingo que vem. Por quê? Porque nós estaremos celebrando o nosso 2º aniversário. E a partir de Monte Rei, nós vamos transmitir a nível continental a mensagem que nós estaremos compartilhando. Então, a gente mal pode esperar para ver vocês em breve aí em Monte Rei, no Pavilhão M e também online. Mas no dia de hoje, eu quero que a gente vá até o livro de Marcos, capítulo 9, versículos 33 ao 37. Isso é o que nos diz a palavra de Deus. Chegaram a Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus lhe perguntou: o que vocês estavam discutindo? O que vocês estavam discutindo pelo caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho haviam discutido entre si quem era o mais importante. Então Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos e servo de todos. Logo pegou uma criança e colocou-o no meio deles. Abraçando-a, disse a eles: quem recebe em meu nome a uma destas crianças, recebe a mim. E quem me recebe a mim, não recebe só a mim, mas também aquele que me enviou. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e eu peço que hoje, enquanto nós estamos conectados a um nível continental, que tu possas falar com os nossos corações, possas inspirar fé no nosso interior, que tu possas nos ajudar a aplicar aquilo que nós estamos a escutar, para que a nossa vida possa avançar em todos os momentos e nós possamos entrar naquilo que tu tens preparado para nós. Eu te agradeço pelo privilégio que eu tenho de compartilhar a tua palavra, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. E juntos nós dizemos amém. Eu sei que as nossas vidas estão cheias de momentos, desafios, circunstâncias e situações e também emoções que nós temos que constantemente superar. Eu sei que ao passar dos anos na minha vida, eu me lembro de tantas ocasiões onde eu tive que assumir a responsabilidade e decidir superar no meu interior coisas como a negatividade, quando se apresentava aquilo que eu pensava que era uma coisa impossível. Eu tive que superar inseguranças, eu tive que superar diferentes emoções, diferentes formas de pensar. Eu tive que superar em várias ocasiões uma mentalidade de vítima. Eu tive que superar tantas coisas na minha vida para que eu pudesse avançar e entrar naquilo que Deus tinha preparado para mim e naquilo que Ele continua preparando para mim. Baseado nessas ocasiões, nessas situações, nesses momentos, nessas emoções,
que a gente teve que superar e que constantemente a gente tem que superar, hoje eu quero começar uma nova série de ensinos na nossa igreja, que vai durar várias semanas. E o título será Superando. E a primeira mensagem dessa série se chama Superando suas inseguranças. Superando as suas inseguranças. Porque todos enfrentamos inseguranças diferentes. Não importa quem você é, não importa o que você faz na sua vida, não importa se você está indo bem ou se você não está indo tão bem, não importa se as coisas estão claras na sua vida, todos enfrentamos inseguranças. É parte de uma dessas coisas que nós temos que superar constantemente como seres humanos. E as nossas inseguranças, elas literalmente afetam o nosso caminhar. E é por causa disso que nessa série eu quero tocar em assuntos super práticos que a gente possa aplicar, ensinos práticos que a gente possa aplicar nas nossas vidas, para que a gente possa superar coisas cotidianas que vão querer nos limitar e querem nos desconectar do que Deus tem para nós. Os discípulos, eles estavam conversando entre eles sobre quem era o mais importante, quem era o maior. Algo que me parece muito interessante, e a conexão nessa conversa é muito importante, é que essa conversa entre eles começa pelo fato de que Jesus não tinha levado a 9 dos 12 dos discípulos a verem a transfiguração. Nos versículos anteriores, Marcos capítulo 9, versículos 2 a 4, nos dizem que 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, a Tiago e a João e os levou a uma montanha alta, onde eles estavam a sós. Ali se transfigurou na presença deles. A sua roupa se tornou em um branco resplandecente, como ninguém no mundo poderia branqueá-las. E apareceram a eles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Eu queria que por alguns momentos a gente se colocasse nas sandálias dos 2 grupos de discípulos. Em primeiro lugar, na dos 9. Eu fico imaginando que na mente deles passaram pensamentos como: por que ele levou a eles e não nos levou a gente? Será que eles são os seus favoritos? Mas eu também. Eu deixei tudo para seguir a Jesus. Porque eles sim e a nós não. Não são essas frases típicas que a gente pensa quando a gente se sente vulnerável ou inseguro, mas também, por alguns momentos, vamos nos colocar nos pés, nos colocar nas sandálias dos discípulos que sim foram com Jesus. Eu sou melhor que os outros 9? Com certeza eu sou um dos seus favoritos. Com certeza eu sou um dos discípulos mais importantes, ou maiores. No versículo 33, Jesus pergunta a eles: o que vocês estavam discutindo no caminho? E o versículo 34 nos diz: mas eles ficaram calados. O silêncio dos discípulos é uma confissão sem palavras. Eles se sentiram envergonhados por terem discutido sobre quem era o mais importante, quem era o maior. Meu amigo, a gente tem que entender que eles estavam caminhando com o mais importante e com o maior. E eles estavam perdendo seu tempo discutindo entre eles quem era o mais importante e o maior, quando aquele que realmente estava caminhando com eles.
Mas a gente tem que entender isso. A sua preocupação pelo ranking e a posição estava no caráter do que nós sabemos que é o judaísmo no geral. Os escritos rabínicos comentam com frequência sobre a ordem dos assentos no paraíso. Por exemplo, eles acreditam, eles sustentam que os justos se sentarão mais próximo do trono de Deus, mais próximo do trono de Deus, incluindo do que os anjos. Não é assim na igreja hoje, onde muitos pensam que os mais importantes se sentam lá na frente de um auditório, que as pessoas que valem mais se sentam lá na frente do auditório, e a gente começa a brigar nas nossas vidas, a gente briga por posição, a gente briga por títulos, e tudo isso flui de um coração inseguro, de um espírito inseguro, de uma vida insegura. Por quê? Porque nós queremos posição, para que isso demonstre o valor que nós temos nas nossas vidas. Ordens terrenas, de sentarem numa reunião, as comidas, ou a autoridade dentro de uma comunidade, ou até os tratos com aquilo que eles se consideravam pessoas inferiores e pessoas superiores. Isso eles entendiam como uma preparação para a ordem eterna que viria. Os discípulos não tinham capturado como funciona o reino de Deus. Mas, meu amigo, sempre nós vamos encontrar diferentes inseguranças no ser humano. Nunca nós viveremos livres delas. Mas a vantagem que nós temos como cristãos, como filhos de Deus, é o fato de que nós temos o exemplo a seguir para que possamos superar as inseguranças. Amigos, existem algumas coisas que nós precisamos reconhecer das inseguranças que nós enfrentamos diariamente e o que elas produzem nas nossas vidas. A insegurança, ela vai te levar a perder a sua identidade. A insegurança, ela vai te levar a constantemente questionar as suas habilidades. A insegurança vai te levar a constantemente competir com outros. A insegurança vai te levar a constantemente você se comparar. A insegurança vai te levar a buscar a aprovação incorreta. A insegurança vai te levar a sempre sentir incapaz e inadequado. A insegurança sempre vai te levar a parar e vai limitar o seu progresso. Por isso é importante a gente entender como a gente pode superar as nossas inseguranças, porque o inimigo vai usar as nossas inseguranças para nos parar, para nos impedir, para nos limitar, para nos desviar, para fazer com que a gente compre uma mentira que nos diz, porque você se sente assim ou porque você se vê dessa forma, você não pode ser usado por Deus, você não pode andar pela fé, você não pode sair do barco, você não pode tentar algo novo, e é por causa disso que esse assunto é tão importante, porque todos nós temos que superar as nossas inseguranças. Então, como nós as superamos? Como nós superamos as nossas inseguranças? Número 1, entendendo que a insegurança não te descarta. Jesus, depois de escutar e ouvir, quando eles não falaram para ele o que eles estavam falando, mas ele pôde discernir a conversa deles, porque Jesus sabe tudo, ele está em tudo, ele conhece tudo. E quando ele perguntou a eles do que eles estavam discutindo, e eles ficaram quietos, ele já sabia a resposta. Porque ele já sabia a resposta à pergunta que ele nos faz. Porque a gente pode se esconder de Deus. Por isso que vale a pena viver de uma forma vulnerável diante de Deus. Porque Ele conhece o número de cabelos que nós temos na nossa cabeça. Alguns nem tanto, mas Ele conhece o que acontece no nosso interior. Ele conhece o nosso amanhã e o nosso ontem. Por isso nós temos que ser vulneráveis diante dele. Mas o que me deixa muito feliz é que mesmo Jesus sabendo as coisas bobas que eles estavam discutindo,
Ele não abandonou os discípulos. Ele não falou, eu vim até aqui, tanto tempo caminhando ao lado de vocês, tanto tempo ensinando, tanto tempo demonstrando o que o meu Pai quer fazer, tanto tempo falando das verdades do reino, tanto tempo moldando como vocês devem viver, e vocês continuam discutindo coisas que não são importantes. Não, Jesus não fez isso. Ele, na verdade, sentou com eles e falou, meninos, venham aqui. E continuou ensinando a eles com graça e misericórdia, porque as nossas inseguranças não nos descartam. Ainda mais do que isso, mesmo depois de ter ido à cruz e ter ressuscitado no terceiro dia, ele foi atrás dos seus discípulos quando eles continuavam inseguros e com medo, se escondendo das autoridades romanas. A gente vê uma vez após a outra nas Escrituras que as inseguranças de homens e mulheres que Deus chamou não tinha descartado a eles. E quando a gente entende que constantemente nós vamos ter inseguranças nas nossas vidas, mas nós temos que aprender a superá-las para continuar caminhando pela fé, para continuar avançando, crendo em Deus que Ele vai nos guiar e vamos entrar naquilo que Ele preparou para nós, mesmo nos momentos como esse que nós estamos vivendo. Moisés, quando foi chamado por Deus, Moisés estava completamente inseguro. Ele se sentia incapaz. Ele falou para Deus, e quem que sou eu? Eu não sei falar. Eles não vão me ouvir. Você quer que eu me apresente ao maior líder de uma nação? Quem que vai acreditar em mim que você vai estar me enviando? Moisés respondeu isso a Deus, com inseguranças no seu coração. Mas Deus não descartou a ele. Ao invés disso, ele falou, Moisés, vamos, eu conheço as suas fraquezas, eu conheço o que você não pode fazer, mas fica tranquilo, porque eu sou aquele que está te enviando. Jeremias, quando foi chamado por Deus, ele falou para Deus, cheio de inseguranças, mas eu sou muito jovem e eu não sei falar. E Deus não descartou a ele pelas inseguranças dele. Deus não descartou a ele pelas suas desculpas, porque a insegurança te leva a oferecer a ele nada mais do que desculpas a Deus e à vida, porque eu me sinto inseguro, eu não posso por causa disso, por causa daquilo e por causa daquilo outro. Mas nós temos que entender que a insegurança é algo tão normal na nossa natureza pecaminosa. E como seres humanos nesse mundo, mas nós temos que superar as inseguranças e saber que as nossas inseguranças não nos descartam. E Deus disse a Jeremias, fique tranquilo, não diga que você é jovem, porque você vai aonde eu te enviar e você vai falar aquilo que eu colocar na sua boca e você vai construir, ou na verdade você vai destruir e vai levantar e vai conquistar. E ele demonstra a Jeremias como ele tinha demonstrado a Moisés, como ele tinha demonstrado a Davi, como ele tinha demonstrado a Elias e a Eliseu e a Isaías, que mesmo no meio das suas inseguranças, eu não descarto a vocês, porque eu sou aquele que trabalha através de vocês. Deus não descartou nenhum daqueles que ele tinha chamado pelas inseguranças dele. E Deus tampouco descarta você. Ele tampouco vai descartar você. Amigos, se verdadeiramente nós soubéssemos aquele que está em nós, nós não estaríamos brigando por quem é o maior entre nós. 1 João no capítulo 4, versículo 4 diz: vocês, queridos filhos, são de Deus e têm vencido a esses falsos profetas, porque aquele que está em vocês é mais poderoso do que aquele que está no mundo. Quando você reconhece quem está em você,
Você não vai dar espaço à insegurança e jamais você vai se descartar. Como nós vencemos a insegurança? Entendendo que a insegurança não te descarta. Número 2, entendendo o que realmente é a grandeza. Entendendo o que a grandeza realmente é. Os discípulos, com esse tipo de pergunta de quem era o maior entre nós, estavam imitando o comportamento dos líderes religiosos, dos fariseus, que se preocupavam com o status. Eles estavam indo atrás de um status. Mas nós temos que entender que a insegurança te leva a buscar o status ou aplausos que você não precisa. Por quê? Porque você já recebeu um por Jesus. A insegurança vai te levar a buscar posições ou títulos que você não precisa. Por quê? Porque você já recebeu um de Jesus. O mesmo relato, a partir de uma outra perspectiva, em Lucas, no capítulo 22, versículos 24 ao 30. Lucas comunicou dessa forma. E é isso que eu amo dos evangelhos. Eles te dão perspectivas diferentes da mesma história, de acordo com o escritor experimentou. É isso que eu amo na Bíblia. Nos dá perspectivas diferentes para desafiar nossa forma de pensar. E esses versículos nos falam. Então, eles ainda tiveram uma discussão sobre qual deles era considerado mais importante. E Jesus lhes disse: os reis das nações oprimem a seus súditos, e os que exercem autoridade sobre eles se chamam de benfeitores. Não seja assim entre vocês. Ao contrário, o maior deve comportar-se como o menor, e aquele que manda como o que serve. Porque quem é mais importante? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Sim, na verdade, eu estou entre vocês como quem serve. Agora bem, vocês são os que têm estado sempre ao meu lado em minhas provações. Por isso eu mesmo concedo um reino, assim como meu Pai me concedeu, para que comam e bebam à minha mesa no meu reino, e sentem-se em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os religiosos procuravam status, posições, importância, valor em títulos, em responsabilidades. E Jesus estava nos ensinando que não é assim. Você tem que entender o que é a verdadeira grandeza, a grandeza que nós encontramos em Deus, a grandeza que Ele depositou em nós, a grandeza que reflete o reino de Deus. O exemplo que Jesus nos deu foi que quando nós nos sentimos inseguros, que nós sejamos o primeiro a servir a outros. Marcos capítulo 9, versículo 35 nos diz que então Jesus se sentou, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e o servo de todos. O servo de todos. Um coração de serviço é um princípio do reino de Deus. Um princípio do qual nós nunca nos graduamos. Um princípio do qual nós nunca podemos nos distanciar, mesmo que nós estejamos no meio de uma cultura de cancelamento, mesmo que nós estejamos no meio de uma geração que determina a sua fé pelas opiniões de muitos, mesmo estando em uma geração que determina como vivem pelo que dizem na mídia, pelo que dizem as suas emoções. Um espírito de serviço é o que expande o reino, é o que edifica a igreja.
É aquilo onde nós encontramos a grandeza que Deus depositou nas nossas vidas, meu amigo. Quando há insegurança, tratar de ser a voz mais prevalecente na sua vida, a resposta como cristãos tem que ser o serviço a outros. O serviço a outros. Porque Deus os usa com as nossas falhas, com as nossas fraquezas. O teólogo Barclay disse: não é que Jesus tinha abolido a ambição, mas ele recriou e tornou a ambição algo sublime, porque ele mudou a ambição de governar para a ambição de servir. A ambição de ter coisas feitas para nós, ele a trocou pela ambição de fazer coisas para os outros. É um princípio do reino. E você pode superar as suas inseguranças entendendo o que realmente é a grandeza. Nós temos que sempre, meus amigos e família, seguir a liderança de Jesus. E como ele, apesar de ser o maior, apesar de ser um rei, apesar de ser o próprio Deus, ele colocou a sua vida inteira ao serviço dos outros. Você quer superar as suas inseguranças? Continue sujando as suas mãos no serviço aos outros. Continue focando em outros. E você vai tirar o foco dessas coisas que querem te limitar. Essas coisas que querem te parar nesse mundo e nessa geração tão egoísta, nessa geração da selfie, onde o foco é sempre a própria pessoa. Vamos viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Vamos nos dar constantemente ao serviço dos outros, porque é no serviço aos outros que nós começamos a desenvolver aquilo que é a grandeza que Deus depositou em nós. E em terceiro lugar, como nós superamos as nossas inseguranças, entendendo o que Jesus conquistou por você. Nós nunca devemos esquecer tudo o que Jesus fez pelas nossas vidas e o que Ele já nos deu. O que Ele já nos deu. Por quê? Porque nós vivemos a partir da cruz. Nós olhamos através da cruz e o que Ele conquistou nela por pessoas imperfeitas e fraquezas, com fraquezas e pecadoras, como cada um de nós. Você sempre vai poder superar as suas inseguranças que querem te parar, quando você realmente entender aquilo que Jesus fez por você, o que Jesus fez por você. Meu amigo, Jesus já te deu uma posição como filho, como filha. João capítulo 1 e 2 diz: mas a todos o que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Hoje todos querem viver conforme aquilo que eles pensam que é o direito deles. Uma geração que protesta pelos seus direitos. Muitos movimentos que se levantam para falar dos seus direitos. Ninguém constrói nada, mas todos querem clamar pelos seus direitos. Vivemos numa geração de opinólogos. Ninguém dá a sua vida pelos outros. Ninguém constrói. Ninguém quer viver a sua vida de acordo com os frutos da sua vida, mas de acordo com as opiniões que têm e os direitos que pensam que pertencem a eles. Mas como pessoas de fé, nós temos o direito, pelo que Jesus fez na cruz, de sermos chamados filhos de Deus. Não há direito maior. Ele já nos deu uma posição como filho, como filha. Isso nos ajuda a superar as nossas inseguranças quando essas vozes negativas vêm a sussurrar: você não é capaz, você não vale muito, você não pode, eu sou um filho de Deus.
comprado pelo puro e intocável sangue de Cristo Jesus, que foi derramado na cruz e abriu o caminho para que eu viva nesse mundo com o direito de ser chamado Filho de Deus. Jesus já te fez um herdeiro. Romanos capítulo 8, versículos 16 a 17 diz: o próprio Espírito nos assegura ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Pois se agora sofremos com Ele, também teremos parte com Ele em sua glória. Talvez o teu papai ou sua mamãe não está mais com você, eles não deixaram um testamento, você talvez não herdou nada, vocês continuam lutando sozinho, ninguém deixou nada para que você pudesse estar em uma plataforma pela qual você pudesse edificar a sua vida. Você precisa entender que nesse mundo nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, que abriu o caminho para que cada promessa de Deus seja um sim e um amém para as nossas vidas. Meu amigo, isso tem que te ajudar a superar as suas inseguranças, porque você é um co-herdeiro com Cristo, do céu, da eternidade, da glória de Deus. Jesus, Ele já te deu perdão pelos seus pecados. Ele já te deu perdão pelos seus pecados. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14 nos diz: Ele nos livrou do domínio da escuridão e nos transportou ao reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, o perdão dos pecados. Quando as inseguranças vêm a golpear as nossas portas, bater nas nossas portas, quando elas vêm a bater a porta das nossas vidas, nós temos que entender o que Jesus já conquistou por nós. Não somente Ele já te deu uma posição como filho, Ele te fez um herdeiro. Não somente Ele te deu um perdão dos seus pecados, mas Jesus também te chama escolhido e um sacerdote real. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 de 1 Pedro diz: Mas vocês, nós, mesmo com as nossas inseguranças, fraquezas e falhas, mas vocês são uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, povo que pertence a Deus, para que proclamem as obras maravilhosas daquele que nos chamou das trevas para a sua luz admirável. Meu amigo, para superar as nossas inseguranças, nós temos que entender bem, através de uma revelação, o que Jesus conquistou por nós, o que Ele já nos deu. Quando você se sentir inseguro, ore, sirva, entregue ao Senhor os teus pensamentos e permita que Ele traga segurança nas partes da sua vida onde sozinho ou sozinha você não consegue. Meu amigo, as minhas inseguranças estão em mim. A minha segurança está nele. E é que, por causa disso que constantemente nós podemos superar as inseguranças que querem governar a nossa vida, o nosso coração, e nos querem parar e querem limitar o propósito de Deus em nós. Mas nós temos que entender, como pessoas de fé, que nós temos que assumir a responsabilidade pelas nossas vidas, os nossos pensamentos, e saber que nós podemos, você e eu e você, podemos superar as inseguranças. Como? Entendendo que a insegurança não te descarta. Você se sente inseguro ou insegura? Continue avançando. Não se descarte. Bem-vindo ao clube. As inseguranças que eu tenho
que superar, sendo chamado por Deus, fazendo o que eu faço, são diárias. Diariamente, eu tenho que superar certas inseguranças, mas eu entendo que elas não me descartam. Porque nós somos seres humanos, pecadores, com fraquezas, com falhas. Somos seres imperfeitos. E a nossa imperfeição, como a nossa insegurança, não nos descarta. Deus se glorifica nas nossas fraquezas. Nas nossas inseguranças, nós temos que entender o que é a grandeza. Você se sente inseguro? Vamos. Comece a servir. Ajude o seu próximo. Ajude o seu vizinho. Ligue para alguém e encoraje essa pessoa. Faça a diferença com a sua vida. Foque nos outros e você vai ver como a sua perspectiva vai mudar. Nós temos que entender o que Ele já fez por nós. Deixa eu orar por você no dia de hoje. Eu estou muito emocionado por essa série. E tudo que nós estaremos falando ao nível continental nas próximas semanas. Assim, Pai, hoje eu oro pelos membros da nossa família em São Paulo, aí em Monterrey, aqui em Buenos Aires, em Montevidéu, que constantemente, como eu, enfrentam diferentes inseguranças que tentam nos limitar, que tentam nos parar e nos desconectar do plano e do propósito que Tu marcaste para nossas vidas. Nos ajude, Pai, a reconhecer essas inseguranças pelo que nós somos, que elas são nada mais do que um freio, do que emoções normais que todos nós enfrentamos, porque nós somos seres humanos pecadores. Então nos dê convicções novas, o poder, o discernimento e a habilidade de superar a elas quando elas se apresentarem, para que nós não paremos e para que nós possamos continuar avançando, entrando no que Tu tens preparado para cada um de nós. Em o nome de Jesus, quantos me dizem amém? Amém. Antes de concluir essa transmissão, para mim, eu ficaria muito feliz se eu pudesse orar por pessoas que talvez hoje estão conectadas conosco pela primeira vez. Não importa onde você está, talvez no Brasil, talvez em lugares diferentes do nosso continente, eu quero que você saiba que Deus te ama, que Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. Que os seus pecados, como as suas inseguranças, não te descartam, não te desqualificam do amor de Deus. Ele te ama do jeito que você está, mas Ele te ama demais para te deixar assim. Ele tem um plano e um propósito para a sua vida. E a única coisa que você tem que fazer para se conectar com esse plano e propósito é dizer que sim a Ele. O sim do nosso coração abre a porta para a graça de Deus, ao amor de Deus, a um relacionamento com Deus, porque Deus, Ele é um Deus relacional, Ele não é um Deus de religião, Ele é um Deus relacional. Por quê? Porque Ele é um Deus de amor e Ele te ama, não duvide disso. Ele te ama. E nós vamos, nesse dia, se anime a dizer que sim, a entregar a Ele a sua vida. Se eu estou falando com você nesse momento, você sabe que você tem que entregar a sua vida a Ele, você tem que dizer que sim. Esse momento é o seu momento. Não importa quem você é, a graça dEle é maior do que os seus erros. A graça dEle é maior do que o seu passado. Diga que sim, Ele vai te perdoar e vai te dar um novo começo. E você vai receber a eternidade no seu coração, a salvação da sua alma. Existem outras pessoas que em algum momento disseram que sim a Ele, mas você sabe que desde aquele momento você se distanciou de Deus. Você deu as suas costas a Ele. Você precisa saber que Ele nunca deu as costas para você. E não importa onde você está nesse momento, como está a sua vida, Ele continua te amando. Ele não está mostrando seus erros, julgando as suas decisões. Ele está com os braços abertos, esperando que você volte para Ele. Vamos, se você tiver que você voltar a Ele, tome essa decisão e reconecta o seu coração com o coração dEle. Se nesse momento você sabe
que você deve ser incluído nessa oração. Eu quero bem na sua casa que você coloque a sua mão sobre o seu coração e que você diga essas palavras depois de mim. Vamos orar dizendo: Senhor Jesus, hoje eu abro o meu coração e eu te entrego a minha vida. Eu te peço perdão por todos os meus pecados e eu te agradeço pelo seu amor e pela sua misericórdia. Hoje eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador e peço que você me ajude a caminhar contigo em cada momento da minha vida. Obrigado pela salvação, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos encher os chats com emojis de aplausos, como a gente está aplaudindo aqui no estúdio. Que boa decisão, que boa decisão. Agora mesmo na tela vai aparecer informações que vão te ajudar a se conectar com a gente. Não importa em que cidade você está no nosso continente, na nossa igreja, a gente quer se conectar com você. Isso vai te levar a um site onde a nossa equipe está disponível para se conectar com você. A gente quer falar com você de um curso chamado Eu Decidi, totalmente gratuito, que vai te ajudar a continuar avançando na fé e entrar naquilo que Deus tem para você, a estabelecer fundamentos da fé na sua vida. Então, não hesite em se conectar com a gente. Mais uma vez, vamos aplaudir as pessoas que tomaram essa decisão. Glória a Deus.